Já aprendemos que o pecado é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Quais são as consequências do pecado? Como ele afetou a natureza, como afetou o ser humano? Qual é a solução para o pecado? É o que nós vamos descobrir no programa Escola Bíblica de hoje, agora. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma semana aqui no programa Escola Bíblica. Como é que você passou seu final de semana? Tudo tranquilo? Conseguiu dar aquela paradinha para estar junto da sua família nesse final de semana? Está corrido aí? Como é que foi seu primeiro, Talvez já o segundo dia de atividades e trabalho. Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem, e se você passa por algum desafio, se você tem alguma dificuldade, que você sinta-se acolhido, amado, abraçado pelo Senhor Jesus, que você sinta a presença de Deus aí na sua casa. Nós aqui na Novo Tempo acreditamos que o Senhor está conosco. Nem sempre nós estamos do jeito que gostaríamos, mas o Senhor está conosco do jeito que nós estamos. E isso, muitas vezes, é o suficiente. Ou melhor, sempre é o suficiente. Que você sinta-se acolhido pela presença de Deus. Nós, no programa Escola Bíblica, estudamos os guias e estudos que são produzidos aqui no nosso departamento de Escola Bíblica, que nos ajudam a sistematizar assuntos da Bíblia para que a gente tenha uma melhor compreensão. Nesta temporada, estamos estudando o Guia de Estudos A Cura do Pecado. Durante a nossa conversa aqui, você vai perceber que você vai aparecer na sua tela, você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, você pode ligar para a gente, você pode acessar o nosso site e pedir gratuitamente este Guia de Estudos. Você vai receber aí na sua casa. Ele é gratuito porque tem um patrocínio dos nossos queridos Anjos da Esperança, que são aqueles nossos amigos, doadores mensais que acreditam na mensagem que nós apresentamos aqui na Novo Tempo. E eu expresso a você minha gratidão por você ser um Anjo da Esperança. E se você está acompanhando a programação da Novo Tempo, você percebeu que nós estamos em um mês especial. É a nossa doação em dobro. Exatamente. Nós continuamos com os projetos que a gente vem tendo, mas nós temos um projeto especial. Neste mês, a sua doação em dobro vai ajudar as famílias a receberem mais conhecimento para a educação dos seus filhos. Porque nós queremos produzir o nosso novo guia de estudos, que é de educação de filhos. A autora é a Darleide Alves, que é apresentadora aqui da Novo Tempo. Então, se você é um anjo, se você já colabora, eu motivo você a fazer a sua doação em dobro. Nós queremos atingir 50 mil famílias, queremos distribuir 50 novos guias de estudos. E é mais ou menos como se você estivesse patrocinando este material didático para os nossos queridos telespectadores. Eu sempre menciono, com apenas R$5 nós produzimos um novo guia de estudos. Portanto, seja um doador. A equipe do Anjos da Esperança está a postos nesse momento para receber a sua ligação. Eu dei uma passadinha agora por lá. O pessoal até disse: pastor, manda um abraço para a gente. Então, um abraço para a nossa querida equipe do Anjos da Esperança.
Meu diretor, só me lembra, 0 operadora 12, 21, 27, 30, 30, é isso, né? 0 operadora 12, 21, 27, 30, 30, até 10h30 da noite, a nossa equipe está lá para atender você. Então ligue agora e diga assim: quero fazer minha doação em dobro para o material que está sendo produzido para a educação de filhos. Eu já faço minha doação, mas quero fazer uma doação em dobro. Se você ainda não é um doador, seja um anjo da esperança e nos ajude a distribuirmos, a enviarmos para os nossos queridos o nosso material que nós produzimos aqui na TV Novo Tempo, no Departamento de Escola Bíblica. Eu quero nesse momento pedir a iluminação do Espírito Santo ao abrirmos a sua palavra mais uma vez. Que o Espírito que um dia inspirou o autor bíblico a escrever, deu direcionamento, que esse Espírito agora nos dê direcionamento ao abrirmos a palavra e que a gente compreenda o que o Senhor tem para nos dizer. Vamos orar? Pai do céu, nós vamos abrir Tua palavra mais uma vez. Que o Espírito Santo nos dê iluminação. Assim como um dia o Espírito inspirou o autor bíblico, que a gente compreenda o que está escrito e que esta palavra transforme a nossa vida, que essa palavra enche o nosso coração de esperança. Que o Senhor abençoe a cada um dos nossos telespectadores. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos abrir a palavra. Na semana passada, nós paramos ou terminamos o tema número 4, tá? A lei e o pecado. Nós trabalhamos, eu acho, se eu não estou enganado, durante 6 programas esse tema, como equilibrar, como entender. E hoje nós chegamos, posso mostrar para essa aqui? Pode ser aqui? Nós chegamos ao tema número 5, salvação do pecado e da morte. E a gente vai entender as consequências que o pecado trouxe. Nós já trabalhamos no tema número 3, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A gente vai resgatar, mas a gente vai trabalhar um pouquinho os efeitos do pecado e como o Senhor definitivamente um dia solucionará este problema, o pecado. E eu espero que esta mensagem encha o seu coração de esperança. Que essa mensagem traga conforto para você, porque eu não consigo ver, olhando de uma forma lógica, muito fria, né? Eu não consigo ver a gente vivendo para sempre neste efeito. A gente vive, a gente nasce, né? A gente vive, a gente morre. E o que vem, o que dá sentido para a gente? Os laços, por exemplo, que a gente cria, esses laços são interrompidos. Eu estou falando para você que talvez viveu isso recentemente. Você acha que seria lógico, por exemplo, nunca mais você resgatar ou encontrar ou recriar esse laço que um dia você teve aqui com esta pessoa que você amou? Então a gente vai trabalhar um pouquinho isso ao longo desta semana. Este é o estudo número 5. Vamos voltar aqui colocar na primeira aqui. Será que eu adiantei? Vamos colocar aqui na primeira tela. Eu vou pedir para a produção só colocar na primeira tela. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Romanos, o capítulo 6. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6 e o verso 23. A gente já leu esse verso em algum momento. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é, talvez, o maior efeito que a gente tenha, ou que a gente percebe. E eu quero analisar com você 3 desses efeitos que o pecado trouxe sobre a humanidade. As referências do texto para você depois confirmar. A primeira referência, ou o primeiro efeito, a mudança da natureza terrestre. Gênesis capítulo 3, verso 17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. A partir daqui, nós temos um efeito, ou seja, a vida de Adão foi mudada. A sua relação com a natureza foi mudada. E na sequência, Gênesis capítulo 3, agora o verso 18 diz assim: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Ou seja, toda a terra, e eu poderia citar, e eu acho que até em algum momento já comentei aqui, toda a terra foi transformada. Aquilo que vivia, o ambiente terrestre que vivia de forma harmoniosa, sem a expressão cardos e abrolhos, sem espinhos, agora tem esses espinhos. E o homem que antes se relacionava ao cuidado da terra de forma harmoniosa, sem a fadiga, tiraria da terra agora o seu sustento, mas isso lhe traria o cansaço. Mas ele precisaria depender dessa terra. Quero dizer bem claro, que a gente continua tendo responsabilidades diante da terra que nós vivemos. Nós temos que ter cuidado desta terra, mas é perceptível, por exemplo, que nós não temos em toda a terra ambientes que são naturalmente mais férteis. A gente tem regiões que a gente tem maior desafio. Deus vai dando conhecimento para que o homem tire do sustento da terra em todos os lugares. A gente tem ações extraordinárias, irrigação, por exemplo, em ambientes que são totalmente inférteis e que se tornam férteis agora? Sim, mas esse ambiente se alterou, porque antes do pecado, esse ambiente era um ambiente perfeito. Esta, então, é a primeira mudança, o ambiente terrestre e a própria relação do homem com a terra foi alterada. O segundo efeito há uma mudança na natureza humana. Romanos capítulo 5, verso 12, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu poderia dar ênfase à morte, mas será o terceiro efeito. Mas eu quero dar ênfase aqui. Todos se tornaram pecadores, e a gente já trabalhou em estudos anteriores que a natureza humana, que antes não tinha propensão para fazer aquilo que era mal, agora tem. O homem antes não tinha vontade de fazer o que era mal, agora ele tem vontade de praticar o mal, porque a sua natureza foi alterada. E aí eu já trabalhei e mostrei que o pecado é a quebra, é o desviar-se de Deus, sim. O pecado é um estado de um erro que eu cometo, sim. Mas o pecado é a minha natureza, ou seja, eu tenho vontade de fazer o que é mal. Esse é o segundo efeito. O segundo efeito que o pecado causou no ser humano. A gente vai para o intervalo e a gente volta, talvez, para aquilo que foi mais dolorido, que é mais dolorido nós enfrentarmos como efeito do mal em nossa vida. A gente já volta. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Está passando aqui pela primeira vez. É um privilégio ter a sua companhia. É muito bom
a gente está junto, está fazendo aquela jantinha aí na sua casa, está tranquilo, está fazendo e está com o ouvido atento? Que bom. É muito bom a gente poder estudar a Bíblia, estudar a Palavra de Deus. Eu não sei se você acredita na Bíblia ou não, mas eu quero te convidar a procurar conhecer a Palavra. Olha, pastor, eu estou desacreditado, cada um fala uma coisa. Eu te desafio, ou te motivo melhor, a ler o texto e deixar que a palavra se revele. Eu tenho a certeza que o Espírito de Deus vai trabalhar no seu coração. Eu tenho o privilégio de ser pastor há 29 anos e ao longo do meu ministério eu tenho percebido o grande poder da palavra, transformando vidas. Por isso que nós oferecemos os nossos guias para proporcionar uma forma de você pesquisar o texto bíblico. Então, se você quer receber gratuitamente aí na sua casa o nosso guia de estudos, o desta temporada está sendo a cura do pecado. Todos os outros guias, se você entrar no nosso site, eles estão à disposição. E também se você mandar a mensagem lá no WhatsApp, você pode escolher, tem temas de família. Nós temos temas de educação financeira, a gente estudou no ano passado, tem uma série de guias de estudo. Então vamos lá, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp, eu quero, aí ele já vai mandar um link, você vai preencher, vai escolher o estudo que você quer, é o 12982444449. Você também pode acessar o nosso site, tá? Que é, vamos lá, o nosso site aqui vai aparecer, ó, novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode ligar para a gente no horário comercial, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Está aparecendo aí na sua tela, tá bom? 0 operadora 12 21 27 31 21. Minha motivação para que você tenha o seu guia de estudos, pode ser esse, pode ser outro guia, aquele que você quiser. É gratuito, como eu mencionei anteriormente, porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Vamos lá, recordando então os efeitos do pecado. Eu já trabalhei isso aqui é para nos situarmos, tá? Aonde entra o aspecto de salvação. Então, o pecado mudou a natureza terrestre, mudou a natureza humana e o pecado também agora traz uma mudança na natureza humana que é no sentido de trazer um efeito negativo, porque o efeito negativo de destruir a vida humana. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O primeiro texto que eu li para você. Então, o pecado traz uma mudança, tornando-nos pecadores, mas trazendo agora a morte, o seu salário, o efeito. E aqui é importante que a gente entenda que não fazia parte da vida humana qualquer tipo de morte. Nem uma plantinha morria num ambiente de perfeição. O homem e todo o ambiente em que ele vivia era condicionalmente imortal. Ou seja, somente Deus é imortal. Mas o homem nesse ambiente, ele mesmo, por estar ligado a Deus, era um ser imortal. Quando o homem se desliga de Deus por sua escolha, agora ele se torna o ser mortal. Ele era condicionalmente imortal, porque estava ligado a Deus. Agora, esse laço foi cortado. E aí entra o que a gente precisa compreender, o plano da salvação. 1 João capítulo 4, versos 9 e 10, que são os versos que a gente vai ler, nos ajuda a entender isso. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Eu gosto, de pensar sempre nessa maior manifestação que Deus tem, que é o seu amor. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E a gente trabalhou isso
quando a gente explicou o tema da graça. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A palavra originalmente é uma oferta para satisfazer, ou seja, eu deveria morrer, mas o Senhor procurou uma solução. A gente viu isso quando a gente estudou o tema número 3, que era o Salvador prometido. Qual foi essa solução? Foi a vinda do Senhor Jesus, a maior manifestação do amor de Deus. E todos nós conhecemos do diálogo, quando eu digo todos nós, é aqueles que leem a Bíblia normalmente, ou mesmo quando você não lê, você já ouviu esse texto talvez. São João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Num diálogo a sós com um homem, Nicodemos. O Senhor diz isso para Nicodemos sozinho. Só Nicodemos ouviu isso pela primeira vez. E agora, toda a humanidade recebe esta mensagem, porque esta é a mensagem mais poderosa. E eu espero que você, que talvez esteja ouvindo isso pela primeira vez, mesmo vivendo num país onde nós temos uma cultura religiosa, mas sempre quando eu vou dizer assim, o Senhor me salva do quê? O Senhor é o meu Salvador para quê? O texto bíblico diz que Ele foi propiciação, ou seja, Ele foi a oferta para pagar algo. E esse algo era a minha natureza, esse algo era o efeito do pecado, a morte. O Senhor morreu para que eu tivesse vida. No verso 9, João vai dizer, para nós vivermos nele. E esse viver é aqui, mas aquele que vive aqui, um dia terá a eternidade. Estou sendo claro com você? Quando você ouvir, Jesus morreu por mim, dá para entender por que Jesus morreu? Esse tema é tão primordial na compreensão da existência, porque ainda que eu morra, um dia eu vou viver, porque Jesus viveu e morreu. A gente vai explorar isso um pouquinho mais na sequência. E eu quero concluir, isso aqui é primordial, é essencial para a gente. Somente Jesus, diz Apocalipse capítulo 5, verso 9, e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O texto apocalíptico poderia dar uma explicação maior, mas eu quero trazer para a gente aqui, nós fomos comprados para Deus através do sangue de Jesus Cristo, que é chamado aqui o Cordeiro. E João, quando vê pela primeira vez, diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o interessante nesse texto é que essa morte era para quem? Para toda tribo, língua, povo e nação, para todas as pessoas no mundo inteiro. O Senhor morreu por todos. O Senhor foi propiciação, o pagamento para o pecado de todos, para o meu e para o seu pecado. Para a mudança da nossa natureza, sabe? As tendências pecaminosas. Mas o Senhor foi a propiciação para resgatar a dor mais difícil que a gente pode sentir nessa terra, que é a perda de alguém que a gente aprendeu a amar. O Senhor foi o pagamento para a morte. Por isso a existência tem uma lógica, ainda que eu morra. Um dia esse laço vai ser resgatado. A gente vai trabalhar isso amanhã. Eu quero orar por você nesse momento. Eu não sei como você se encontra,
se você está bem ou não, se você acredita nisso que eu te falei ou não. Mas lembra, um dia Jesus morreu por mim e por você. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela enche o nosso coração de esperança. O pecado causou separação, mas a morte de Jesus trouxe o resgate de novo. Pai, que esta palavra traga conforto para todos nós. Para aqueles que talvez choram a perda de um querido, que essa palavra traga esperança. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém.